Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Diário de Bordo número 60. 60. 60 vídeos. Faltam só mais 306 vídeos. Final de fevereiro. Ups. Acho que tinha uma meleca aqui. Desculpa, galera. Final de fevereiro. Chegamos em março. Parece que o tempo tá voando. Não, é o tempo que tá voando. A gente é que tá mais acelerado. A gente é que tá mais acelerado. Enfim. Vamos continuar falando sobre ontem mais um pouco? Se estiverem gostando, subscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, deixem um like, se acharem legal, né? Então, ontem eu fechei o vídeo falando dos 7 pecados capitais e carência, né? Eu ouvi muitas vezes, você é carente, você é carente, você é carente. E eu fiquei com isso na cabeça. E realmente eu sou carente. E como é que a gente desenvolve essa famigerada carência? De onde vem essa carência, né? Eu medito, carente. Do fundo, eu acredito que todo mundo é carente. E isso vai de acordo com o que eu ando lendo. Porque a carência, como ela se desenvolve? Voltando à criança, essa relação pai-filho é fantástica, é fundamental. Por exemplo, eu tô com um problema no certo, vocês têm visto, né? Ontem eu vi meu vídeo e foi muito menos. Eu ganhei a consciência de uma coisa que estava me incomodando, não é um problema, mas era chato, certo, o tempo todo. E eu quis tirar aquilo de mim, é alguma coisa que estava aqui e eu quis tirar. Assim como tem outras coisas que me incomodam, certo? A minha carência, o meu ciúme, a minha inveja, o meu egoísmo, né? Coisas, virtudes que foram colocadas de lado e eu deixo que máscaras estejam agindo, né? O meu ego, muitas vezes, na maioria das vezes, 90% do meu dia ou mais, não faço ideia, fala mais alto do que o meu eu. O Luiz toma conta de toda a situação. E quem é esse Luiz? Esse Luiz é fruto, já falamos, pais, sociedade, namoros, toda uma construção social. A criança, eu, vocês, todo mundo, quando nós nascemos com esse propósito que eu já venho falando, que nós temos que descobrir. Eu já vinha estudando isso quando eu era esotérico. Nós temos uma coisa chamada véu do esquecimento. Maia, se eu não estou errado, chama-se Maia no hindu. Os esotéricos dizem, né, que quando você nasce, você tem praticamente plena consciência da sua existência como um ser único, nessa existência aqui, né? A alma encarna num corpo para passar uma experiência humana e ela ainda tem consciência de muitas coisas que ela é. Nós não temos essa noção, porque eu nunca fiz hipnose, mas lembrar dos momentos em que nascemos, nós passamos pela vagina da nossa mãe, nós tivemos aquele empurrão ou grito à luz. O momento do nascimento deve ser uma coisa extremamente marcante, fantástica, e nós não temos a menor consciência. E logo em seguida, a primeira mamada, o primeiro contato com a comida, o primeiro choro, tudo isso, toda essa experiência humana e corpórea, nós não lembramos. E nós começamos a acumular coisas, de novo, né, como eu venho falando, sociedade, pais, amigos, tudo isso que nos cerca no início da nossa tenra existência, quando nós vamos fazendo isso. E hoje eu vou falar um pouco sobre a repressão. A maioria dos pais, eu falo por mim também, nós não temos a maturidade suficiente para educar um filho, porque os nossos pais não tinham essa maturidade. Ninguém no passado, ou muito poucas pessoas falavam no passado sobre... Hoje em dia fala-se muito meditação, consciência,
né, acordar. Eu vejo pessoas falando sobre a morte, eu vejo mais vídeos sobre as pessoas falando sobre o estoicismo. Hoje em dia isso está vindo mais à tona, há mais uma revolução, mas nós ainda estamos dormentes. Nós viemos dessa geração. Então, quando nós nascemos e os pais não estão preparados, certo, para lidar com esse bebê humano, eles colocam, né, todas as expectativas e frustrações e desejos, o que eles acreditam, aquilo que eu falei do viado, etc., na criança. Essa criança, pura, ingênua, começa a receber a negação. E ela aprende, ou começa a aprender, que ela tem que trocar para receber o amor dos pais. O que eu quero dizer com isso? O pai ou a mãe, né, veta o filho. Ele quer fazer alguma coisa e ele é tolhido. Você não pode fazer isso porque é feio. Você não deve fazer isso porque é errado. Ele não entende. Ele está sendo espontâneo. Se você observar, toda criança é espontânea. Eu tirei agora uma meleca. Claro, você tirou uma meleca. A meleca é normal. Nós tiramos meleca. Vocês têm meleca, eu tenho meleca. Cocô, xixi. Claro que por padrões, de novo, né? Os tabus sociais, os rótulos, os labels sociais impedem-nos. Eu quero andar pelado lá fora? Não posso. Eu gostaria de estar fazendo esse vídeo pelado. O YouTube vai me cortar, provavelmente. Mas eu tenho um corpo. E vocês sabem como é o meu corpo de uma forma geral. Eu sei como é o corpo feminino, masculino. Mas nós encarnamos e a criança, quando nasce, ela precisa de 3 elementos básicos: amor, proteção e alimento. Sem isso, a criança vai falir, ela vai perecer, ou ela não vai ter um bom desenvolvimento. Existe um quarto elemento, que esse é o mais importante, que é a liberdade. A liberdade é para a alma, assim como o alimento é para o corpo. A liberdade é uma coisa essencial. E nós vamos sendo tolhidos da nossa liberdade. Liberdade de expressar, liberdade de ser, liberdade de sermos quem somos como criança. E durante esse processo de desenvolvimento, o que acontece? Eu vou criando máscaras, certo? Porque eu tenho um sentimento de que eu sou inadequado. Eu crio aquele sentimento de, poxa, meu pai, minha mãe brigou comigo, né? Ele não me deu amor, ou ele não me deu atenção, e ele retirou o amor porque eu fiz aquela coisa, então eu tenho que trocar, eu tenho que barganhar. Eu vou tirando toda a minha espontaneidade, substituindo por uma personalidade falsa, mas que eu acredito que é o certo. Uma vão me ensinando e uma é a forma como eu vou tendo atenção. Então, se eu não posso tirar meleca, ou se eu não posso tocar no meu pênis quando a sexualidade começa a aflorar na gente, porque ela é uma energia vital, nós viemos do sexo, né? Eu sou tolhido. A maioria das crianças, elas são tolhidas no início. Você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que comer assim, você não pode cuspir, você não. E nós vamos criando uma lacuna. Lembra o buraco que eu falei ontem? E nós acreditamos, nós nos tornamos um pedinte. Nós vamos desenvolvendo a carência. Nós acreditamos que, para sermos completos, para termos a atenção do pai, da mãe, da sociedade, do amigo, do namoro, do companheiro, não interessa. Eu tenho que ser outra pessoa. Quando você consegue ser quem você é na relação, sem o julgamento alheio, ou seja, quando você desenvolve essa liberdade, você começa a ganhar asas. E isso vai te dando o empoderamento de ser quem você é, e o relacionamento vai se tornando saudável. Os relacionamentos, de uma forma geral, eles estão insustentáveis porque as relações pais e filhos se tornaram insustentáveis.
Elas vêm de geração em geração, de tolimento, de ruptura, de quebra. A alma, ela é completamente livre. Ao momento em que ela encarna, ela já perde parte da sua liberdade. Ela tem um corpo que limita ela. E essa experiência humana que nós estamos vivendo aqui é fundamental para o desenvolvimento da nossa alma. A alma é imortal. Ontem eu estava ouvindo alguns filósofos, nomeadamente, eu acho que Sócrates, né? Platão, quando escreve a República, que ele fala de Sócrates, e eles cogitando filosofando sobre a imortalidade da alma, se ela é imortal ou não é imortal. E a alma, muito resumidamente, ela tem que ser imortal. Porque a alma é o que precede a vida. Esse corpo está aqui devido a uma alma, a uma energia, chamem o que quer, porque tem os ateus ou as pessoas que... Não. Essa energia vital que sustenta esse corpo, porque esse corpo vai embora, deixa de existir. Se a alma precede essa existência, ela não pode conter em si a morte, porque a morte faz parte dessa existência. Então, a alma é imortal. Se a alma é imortal, quando ela encarna aqui, esse desenvolvimento da alma, esse retorno ao todo, quando nós conseguimos ter uma plena consciência de que todos somos um e não estamos separados por uma forma física, nós começamos a criar e a nos aproximar do nosso propósito, que essencialmente é o amor de uma forma pura, como deveria ser, não o eu te amo do casal, ou o eu te amo pro filho que você tolhe. Correto? Desculpa, de vez em quando eu vou falar. Então, para encerrar, hoje, essa carência vem desse sentimento de eu não sou bem aceito aqui, porque eu não sei como, bebê, criança. Eu desenvolvo uma máscara, uma persona para agradar essa sociedade, meus pais, ou de alguma forma. De novo, nós temos que pôr limites. O que vai acontecendo, nós temos a razão, ela começa a se sobrepor à intuição. Nós temos uma intuição de quem nós somos quando somos bebês. Então, a razão, ela vai ganhando mais proeminência na nossa mente. Se nós somos completamente racionais, nós nos tornamos uns robôs. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou engessado, eu sou duro, eu sou assim. Se você quer, você me aceita, eu sou assim. Se nós somos completamente sentimentais, nós somos loucos. Porque a razão tem que nos guiar de alguma forma. Mas para que haja um balanço entre essas duas coisas, a razão e o sentimento, a intuição está aqui no meio. É ela que cria esse equilíbrio. E é aí que nós nos perdemos. Na tenra infância. Nós começamos a buscar isso. É onde eu estou me buscando. É onde eu estou me entendendo. É onde eu vejo que as partes que eu falhei, porque eu fiz isso com os meus filhos, eu disse que não, eu reprimi, eu bati, eu fui agressivo, eu cortei o amor muitas vezes. Eu falhei. Então eu falo para eles, olha, eu falhei aqui, ou vocês... ou vocês procurem uma terapia, uma meditação, alguma forma de desenvolvimento pessoal. Eu lembro uma vez, um dos meus filhos falou assim, eu tenho um sentimento de ter que ser aceito, de inadequação. Eu falei, cara, incrível. É como eu coloquei isso em você. Eu trouxe isso a você. Não tenha isso. Quebre isso. Isso é uma coisa que eu plantei aí. Vamos criar essa conexão de novo com os nossos filhos.
porque é importante isso para nós. E vamos criar a nossa conexão com os nossos pais. Desculpa, porque eu sou um filho. Se o meu pai não consegue vir a mim, eu, no mínimo, aceito ele. Eu, no mínimo, tenho que perdoá-lo. Porque ele não tem culpa. Ele tem responsabilidade. Culpa não. Porque quando eu coloco meu pai, minha mãe como o culpado, eu me torno um juiz. Eu me torno acima. Eu me torno maior. Você é culpado. Não. Eles são responsáveis por coisas, assim como eu sou responsável. Eu falei para essa pessoa, né, um dos meus filhos, eu sou responsável aí, perdão, eu pedi perdão. Minha mãe não pode mais pedir perdão. Meu pai poderia. Eu ia falar, porra, claro, cara, chega aí, vamos ficar junto, vamos lá, vamos juntar, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Aqui, né, começa a carência da gente, que todos temos, todos, né? Porque essa inadequação, ela é enraizada na nossa sociedade. E ela está sendo cada vez mais difundida. Cada vez mais. Né? Temos que ter cuidado. Muito cuidado com as nossas crianças. Muito cuidado com as nossas relações. Tá bom, gente? Tenho que ir. Vou trabalhar hoje o dia todo. Tá chovendo. Tem muita coisa para fazer. Tenha um bom dia, bom final de semana, bom sábado. A gente se vê amanhã. Namastê.